Assistindo aqui Batman Begins 20 anos depois, eu consigo afirmar, não é um filme sobre a origem de um herói. Esse Begins no nome tá errado. Ele é sobre a origem de um monstro e, por consequência, a origem de um problema como solução para outros problemas que Gotham vinha tendo. Se você olhar com atenção, vai perceber que esse monstro ele nasce da mesma paranoia que existia na época que o filme foi lançado, em 2005, há 20 anos atrás. Um comentário recorrente sobre o Batman Begins é que ele demora muito a apresentar o personagem principal, demora demais a aparecer o Batman, passa muito tempo construindo Bruce Wayne e o herói em si só surge depois de um longo percurso. Outro senso comum é a crítica ao tom excessivamente sombrio e exageradamente realista, exageros que influenciaram diversos outros filmes de quadrinhos a seguirem uma linha parecida e falharem. Eu vou tentar contra-argumentar isso, trazer outros assuntos, enquanto a gente vai passeando por esse filme maravilhoso 20 anos depois. Esse vídeo ele não é uma crítica tradicional, é mais essa busca de quebrar o senso comum que se formou ao redor do filme e buscar entendê-lo a partir do seu contexto, propondo também que a verdadeira história de Batman Begins seja talvez muito menos sobre Bruce Wayne, etc., e bem mais sobre a forma como o medo molda uma sociedade e o que ela faz com esse medo. Esse vídeo é longo porque pede que vários assuntos sejam destruídos para aí sim eu construir a minha visão sobre esse filme, que eu gosto muito, diga-se de passagem, apesar de alguns pesares. Se você ficar até o fim, vai ver esse filme de um jeito completamente diferente. Eu posso garantir. Bora nessa. Vamos com calma aqui, passeando pelo filme. Quando eu começo a rever o Batman Begins, eu tive uma sensação que eu ainda não havia tido nas outras revisitas, e foram várias, tá? Nessa vez eu tive uma certa sensação de estar diante de um horror psicológico. Batman Begins, ele se encaixa na estética de um gênero que ganharia força, né, tempos depois, com a retomada do horror no cinema aí, porque o Nolan, ele filma em sombras, ele filma com momentos que usam jump scares, alguns bobos, é verdade, outros mais eficazes, mas sobretudo porque constrói um clima de horror ao evocar monstros desde o texto até a questão visual. Tanto o vilão quanto o suposto herói se tornam figuras monstruosas, cada qual a serviço de um propósito. E aí esse propósito é o medo. O medo é mostrado através das duas faces. A face do espantalho, Ra's al Ghul também, obviamente, e a face aí do Batman. Vamos lá, na primeira aparição do Batman nas docas. O herói ele não surge nessa cena como uma figura clara. Ele vem como um vulto, ele passa de sombra em sombra, manipula o pavor dos capangas do Falcone. O medo cresce na cena até que ele finalmente se revela. E isso me faz pensar que, se não fosse um filme do Batman, poderia facilmente ser a apresentação de um monstro, de uma ameaça, de um terror, quer que seja. O herói aqui, desde o começo, desde a sua primeira aparição, melhor dizendo, que demora a acontecer, né? O herói aqui é encenado quase de forma vampiresca. Ele é um Nosferatu moderno, moldado em sombras, envolto nessa densidade estética, um contraste muito grande. Muitos cantos escuros e tal, que poderia até ser mais escuro, né? Eu até acho que é um filme claro demais para essa proposta que eu tô levantando dele. Mas aí são os poréns que não o fazem ser perfeito. Bom, essa cena, a primeira do personagem como Batman, vai referenciar a origem sombria dele nos quadrinhos. Vale lembrar que a cena em que o jovem Bruce assiste ali um teatro e se assusta com a peça em questão é uma referência direta à origem do herói e adianta também tudo o que esse filme será. Um elemento que é importante ser entendido é aquela ópera, a ópera de Arrigo Boito, que é a Mefistófeles, totalmente sombria, quase gótica, que fala sobre a fusão, e olha isso, tá? A peça, a ópera, fala sobre a fusão entre poder, corrupção e o resultado disso é decadência. Enquanto a história está sendo contada, há a presença constante do demônio como essa figura que observa e debocha daquilo tudo, ironiza aquilo tudo. O filme, ele é uma cópia alegórica dessa ópera. Todos os assuntos dela irão ser abordados ao longo da narrativa, inclusive a ideia do próprio Batman ser um demônio que soluciona
Aquele caos fruto da corrupção e da desordem que está em Gotham. Pois bem, essa atmosfera de horror havia se perdido nas adaptações anteriores do personagem no cinema e na TV. E esse filme resgata justamente isso, o Batman como criatura nascida do medo e não como um salvador iluminado da cidade, quer que seja, ou alguma outra coisa galhofa. Isso condiz com a origem do Batman nos quadrinhos. O Batman surge em 39 nas páginas da Detective Comics, é criado pelo Bob Kane e o Bill Finger, em meio à disputa editorial por novos heróis após o sucesso retumbante do Superman. A origem do Batman é o oposto do otimismo do Superman, é o oposto do otimismo do Clark. O Cavaleiro das Trevas, como é chamado, nasceu inspirado em personagens de mistério e de horror de revistas pulp. No cinema ele se inspira no expressionismo alemão, nos livros ele se inspira nas histórias de detetive. Entre essas três influências fundadoras, a cena das docas aqui no Batman Begins resgata pelo menos duas. O expressionismo alemão, daí a referência ao Nosferatu que eu trouxe, que é um filme desse movimento, e o horror pulp, que é um horror simples, é um horror mais caricato, só que é eficaz sobretudo enquanto atmosfera. Não é esse horror que quer se disfarçar, não. Ele é bem simples, bem direto, né, bem coeso. Desde o início, o conceito do Batman é de um monstro urbano e não de um salvador radiante. É esse lado que o Nolan recupera. E por que o Nolan tinha que recuperar e bater tanto nessa tecla? Esse Batman de 2005 não tinha como ser diferente. Nolan e a Warner precisavam reconstruir a imagem do herói depois de toda a caricatura da era Joel Schumacher. Os mamilos no uniforme, o cartão de crédito do Batman, o Mr. Freeze do Schwarzenegger soltando trocadilhos como "Nice to meet you". Era preciso romper com essa galhofada. Estamos em 2005, o que também coincide com a ascensão da internet banda larga, e com isso os primeiros memes virais. Um dos primeiros memes virais é Batman Feira da Fruta, uma paródia extremamente jocosa do já jocoso seriado dos anos 60. Então o personagem vinha sendo marcado pelo deboche, e em determinado momento ali o Tim Burton conseguiu trazer essa densidade bem mais circense, bem mais alegórica, mas depois essa densidade foi se perdendo. O Nolan responde essa perda trazendo um Batman mais soturno, ancorado em um realismo alegórico e também mais sério, justamente para sepultar de vez a imagem cômica e aleatória, eu diria, para que se restaure o peso do mito que é esse personagem. Culpar Nolan pelo fracasso dos imitadores é como responsabilizar alguém pelos erros de quem tentou copiá-lo sem compreender o original. Se os outros estúdios importaram esse tom para contextos que não fazem sentido algum, o problema não está em Batman Begins. O problema está na leitura superficial que fizeram desse filme. É como olhar para um bebê em uma banheira com água suja e culpar o bebê, a água e a banheira, jogando tudo fora. Então, o problema do que veio depois do Batman Begins não é do Batman Begins. Achar que esse Batman é excessivamente sério, eu acho que também é um equívoco, inclusive. E aqui eu entro no ponto que considero realmente problemático no filme. E algo que aí sim acabou influenciando até na era de ouro do MCU, que é a quantidade de piadinhas que interrompem a jornada ali mais séria do filme. Diferente de O Cavaleiro das Trevas, aqui existem várias cenas, em que o humor aparece de forma brusca, rasgando o filme. O filme para fazer piada. Tem o Alfred carregando a Rachel e gerando suspeita de assédio. Tem o Alfred pedindo pro Bruce Wayne devolver o Rolls Royce abastecido. Tem o Bruce comprando um hotel para pagar de playboy. O Gordon dirigindo o Batmóvel e jogando água contra o comissário, dentre vários outros. Somados, eu acho que passam facilmente assim de uns 10, 15 momentos engraçadinhos. Revendo hoje, é claríssimo como o filme ele é pouco sutil na tentativa de soar popular, e isso é extremamente irritante. Então, dizer que esse filme é excessivamente sério, tem um erro aí. Tem um erro muito grande. Vamos lá, mas eu não concluí. Voltando para a questão do horror. Eu imagino que alguns fãs mais hardcore, mais intensos do gênero, consideram esse terror que eu trouxe aí e que eu senti no Batman Begins, consideram um terror muito leve. E eu concordo com isso. Só que é preciso lembrar, trata-se de um filme popular, pensado para alcançar um público amplo.
Ainda assim, mesmo sendo um horror acessível, assim eu o chamaria, ele se apropria de elementos característicos do gênero e é isso que importa aqui. Falei da cena da origem do Batman, né? Na origem, no caso, a primeira aparição. Vamos falar da aparição aqui do Espantalho, mais especificamente a cena no manicômio com o Falcone. A experiência de delírio provocada pelo gás tem algo, posso dizer, de Lovecraftiano, né? De Lovecraft. Lovecraft trazia personagens que eram levados à loucura por forças incompreensíveis, o Cthulhu, por exemplo. E aqui o Espantalho utiliza de um elemento parecido. Vítimas enlouquecem, passam a repetir exaustivamente o nome Espantalho. O próprio vilão, interpretado com certo exagero por Cillian Murphy, desmorona nessa insanidade. Né, como no momento que ele surge lá a cavalo, exigindo ser chamado de Espantalho quando a gente está mais aqui pro fim do filme. E isso também é Lovecraft. Até o personagem que identifica o mal, que entende o mal e que talvez usa aquele mal, ele também é corrompido pelos devaneios. Ele também é destruído mentalmente pelos devaneios. E o vilão aponta para outra questão. E aí sim, saindo dessa questão do horror, mas ainda utilizando um dos elementos principais, se não o principal elemento do filme, que é o medo. E o vilão traz o medo como devaneio coletivo. O medo primeiro atinge, no filme, tá? Na estrutura da narrativa, primeiro atinge o indivíduo, que é o Bruce Wayne, e depois esse medo, obviamente desconstruído em termos de simbologia, depois esse medo vai contaminando a cidade. O Batman, afinal, ele nasce de um homem tomado por uma forma de insanidade. A sua trajetória é fruto da inquietude de compreender o seu medo, o seu trauma, a queda na caverna, o trauma da morte dos pais, o treinamento com a Liga das Sombras, enfim. A resposta para esse medo não é equilíbrio, é ainda mais medo, né? Ou seja, em vez de equilibrar e ressignificar os seus traumas, não. Ele impõe mais medo para que os seus medos sejam afanados, isto é, diminuídos, isto é, reorganizados na forma de um medo maior, que é o Batman, que é a figura do Batman. E o herói, ou o suposto herói, é a duplicação do terror que existia naquela cidade na forma desse homem que se veste de morcego para enfrentar a noite dessa cidade corrompida que é Gotham. Não por acaso, tem uma cena em que o Crane, sob o efeito do próprio gás, enxerga o Batman como uma criatura monstruosa. Veja só, o Crane, quando recebe lá o gás, olha só como é que ele vê o Batman, como esse gárgula terrível, terrorizante, que fala com ele na maneira como talvez se imagina o Batman, sobretudo aqueles que nunca encontraram, que nunca estiveram de frente para essa figura, né? Então, de fato, a partir disso, dá para afirmar tranquilamente que toda a construção desse personagem é, portanto, a construção de um monstro. Por que isso é relevante enquanto tema? Aí a gente volta para 2005. O medo que passa por Batman Begins, ele reflete diretamente o clima dos Estados Unidos após 2001, mais especificamente após o 11 de setembro de 2001. A paranoia do terrorismo, o trauma coletivo, tudo isso eu vou explicar com calma, tá? A sensação de que o inimigo invisível podia estar em qualquer lugar, o terrorismo, o medo do terror era quase um vírus, por assim dizer. Esse Batman nasce disso. Esse filme bebe exatamente desse imaginário popular. Bruce Wayne se transforma em vigilante, enquanto o filme discute os limites entre herói, símbolo, justiça e justiceiro. Não é o que a gente foi discutir depois de 2005, mais precisamente 2010, até 14 mais ou menos por ali, com toda a questão do Snowden e por aí vai. Enfim, no processo, né, dessa discussão, Bruce Wayne encarna o monstro dos próprios pesadelos de infância. A aceitação dele por Gotham, inclusive por Gordon e pela Rachel, dialoga com a lógica de sociedades que legitimam, isto é, aceitam instrumentos de exceção em nome, pelo menos, da sensação de segurança. Porque o Batman não resolvia todos os problemas, mas dava uma sensação de que pelo menos tinha alguém fazendo alguma coisa contra aquela corrupção toda. No caso norte-americano, isto é, na vida real, o monstro vigilante, nesse caso contra o terrorismo, foi o Patriot Act,
foi a espionagem da NSA, foram as prisões secretas, foi a aceitação parcial de tortura, foi Guantánamo, prisão onde os terroristas iam para serem torturados. Medidas que, em nome de conter o inimigo invisível, o terror, abriram mão das regras civis e transformaram o medo em justificativa para abrir mão disso, como é o Batman. O Batman, se a gente pensar no Gordon, ele é uma exceção que o Gordon abre ao sistema para resolver o sistema. Essa tensão fica muito clara na cena que o Batman ele encontra uma criança que pergunta se é dele que todo mundo tá falando. A criança não se assusta, apesar do herói ser retratado como um monstro pela elite corrupta, mas a criança não se assusta. A cena, ela se passa nos Narrows, a parte mais degradada da cidade, por assim dizer. É esse lado destruído de Gotham, representado por esse menino que mostra como aquela sociedade estava abraçando o monstro aceitável. Aquela sociedade, na figura daquele menino, acreditava que só algo igualmente sombrio poderia conter o crime e a corrupção que estava assolando toda aquela realidade. Então o paralelo é direto. Assim como Gotham abraça o Batman, os Estados Unidos abraçaram mecanismos de vigilância e violência que corroeram a sua própria imagem de liberdade, que eles tanto vendem. Algo que inicia como defesa contra o terror externo, vira depois uma autodestruição interna dos próprios valores. No caso, uma sociedade vivendo sob a sombra do monstro que ela mesma criou. E aí eu teria que entrar em vários outros assuntos sobre a origem ali do 11 de setembro. Não à toa, o Cavaleiro das Trevas, a sequência do filme, responde a essa escalada colocando o Batman no papel de vilão, que foi o que aconteceu com essa abertura de mão que a sociedade americana fez. Depois, a própria sociedade vilanizou tudo aquilo dali. Quando veio lá a questão do Snowden, o Wikileaks, a vigilância e por aí vai. O Watergate parte 2, digamos assim, né? Mas isso daí é assunto para quando o Batman The Dark Knight fizer 20 anos. Quando esse próximo filme fizer aí os seus 20 anos. Ainda insistindo nessa perspectiva. Nela, essa questão do medo ser reflexo dessa sociedade da época, fica muito fácil entender a função do Ra's al Ghul na narrativa. É verdade que Nolan repete a exaustão a tese desse personagem, né? O jeitinho do Nolan subestimar a audiência, e de novo eu disse, adoro esse filme, apesar dos pesares, e esse é um dos pesares, mas a tese do Ra's al Ghul é central e muito bem alinhada com isso tudo que eu estou trazendo. Gotham, segundo ele, é irrecuperável e precisará apodrecer para renascer. Essa lógica é a mesma lógica da paranoia do início dos anos 2000, quando se aceitava a destruição preventiva como saída para muitas outras coisas. Destruição do Afeganistão, do Iraque, das próprias liberdades civis e por aí vai, não precisa ficar catalogando, você é sábio o suficiente. Então, qual era o pretexto? Olha, esse cara vai nos trazer problema, destrói. Antes do crime de fato acontecer, inclusive. Falando assim, tudo, né? Tanto tempo depois, 20 e tantos anos depois, falando assim dessa sociedade, parece meio loucura, devaneio, um exagero, né? Pois bem, o filme também captura isso. O plano final dos vilões do filme, o gás do espantalho se espalhando por Gotham, é uma alegoria para colocar a cidade em um total colapso fruto da loucura total, do delírio coletivo, ou seja, antecipando como, quem sabe, veríamos aquela sociedade que discutia aquelas coisas naquela época, como a gente veria essa sociedade hoje. E a cidade lá, a cidade fictícia aqui, Gotham, quase sucumbe a essa visão. Da mesma forma que os Estados Unidos, por algum tempo, é verdade, normalizaram viver sob vigilância e sob essa guerra permanente contra o inimigo, ora invisível, ora visível. Por que visível? Porque de tanto você dizer que existe, ele aparece. O medo do outro, o medo do estrangeiro, tornou-se tão fantasioso quanto o gás tóxico que existe aqui nesse filme em Batman Begins. Eu falo tudo isso para dizer que o realismo sombrio e a espetacularização do Batman nesse filme aqui são respostas ao imaginário popular daquela sociedade, ao imaginário popular daquela época. O realismo do filme, ele vem para combater os exageros aleatórios dos outros. E sem esse contexto todo que eu passei um bom tempo explicando, o filme ele poderia soar apenas como o sombrio pelo sombrio, e não é. A mesma coisa, sob outros aspectos, vale para o Batman de 2022, o Batman do Matt Reeves. À primeira vista, é um herói depressivo em uma cidade sufocada, mas na verdade traduz o espírito de uma sociedade igualmente melancólica pós-pandemia. Só que daí esse eu deixo para um outro vídeo, talvez em 2042, quando ele fizer seus
20 anos, tá? Ainda falta um bom tempo, talvez eu nem lembre disso. Mas enfim. O filme tem essa cena aqui, ela é simples, mas eu gosto muito dela, que é do Bruce fingindo ser um playboy, né, para melhorar o seu disfarce. Ela é fruto de uma reflexão do Alfred sobre o que irão pensar dos hematomas dele, por aí vai. Nessa cena do hotel, o Bruce meio bonachão, a Rachel ao final o confronta, ele diz, eu não sou isso daqui, e daí ela devolve. Não é quem você é por dentro, mas o que você faz que define você. A frase vale para ele, é verdade, mas também vale para Gotham. Até o surgimento do Batman como solução doentia, por assim dizer, a cidade já se definia por suas escolhas diante do medo e, sobretudo, diante da corrupção que estava sendo institucionalizada. O herói surge como resposta e por isso o filme ele demora a apresentar o personagem herói, porque antes precisava nos colocar diante do homem e, sobretudo, do seu contexto. Em outras palavras, a gente precisava entender Gotham para entender o resultado que Gotham queria a fim de resolver toda aquela questão, que é o Batman. Se fosse direto ao ponto, né, e aqui eu tô desconstruindo aquele outro argumento de que o filme demora muito para aparecer o Batman, não sei o quê. Se fosse direto ao ponto, só construiria mais um herói, coisa que já deixei claro, esse Batman não é. Perceba como hoje a abordagem é até diferente, né? Os filmes eles estão pulando essa grande introdução, essa grande origem, porque houve tanta repetição dessa abordagem que pula-se o contexto e parte já para os conflitos em si. Funciona também, mas eu defendo que em Batman Begins não funcionaria, daqui a pouco vai ficar mais claro, mas porque ele não é um Begins, ou seja, um começo do Batman. Então aqui, primeiro a cidade, Gotham, depois a corrupção, em seguida o vilão, o espantalho, o trauma do Bruce Wayne, depois a sua busca para entender isso. E só então, exatamente 1 hora e 1 minuto depois, surge o Batman. Ele é a condensação e a resposta ao que a cidade precisava parecer ser para se redefinir. E nesse caso, parafraseando aí a Rachel. O herói surge só depois de 1 hora, porque todo esse tempo era necessário para preparar e justificar a resposta extrema que Gotham receberia na forma de um vigilante mascarado. Não se trata de coragem do diretor em escondê-lo, não é isso, mas de uma escolha narrativa e da ideia de que talvez o Batman nunca surgiu como um herói de fato, nunca surgiu como um herói comum, mas como uma solução fruto do desespero. Primeiro do jovem perdido, depois da cidade igualmente perdida, tão traumatizada e tão amedrontada quanto aquela criança. Por isso a gente precisava passar tanto tempo com os dois. E aqui eu arrisco um exagero, tá? E eu acho que exageros ajudam que a gente entenda com mais clareza a simplicidade, por isso que eu gosto deles. Eu arrisco defender que o herói, ele nunca apareceu nesse filme, nunca. O diálogo final entre o Batman e o Gordon, eu acho que permite pensar que o Begins do título, ele não fala da origem de um herói. Ele fala, na verdade, do início de uma nova dinâmica em Gotham, cuja solução para o crime surgiu com outro problema. No caso, o monstro Batman. Você começou algo. Policiais corruptos correndo com medo. Esperança nas ruas, diz o Gordon. Mas ele interrompe a frase. Ele, né, o Gary Oldman, uma atuação muito boa, deixa aquele suspiro guardado. Aí o Batman se vira e diz, mas... E o Gordon completa, mas tem muita coisa estranha acontecendo agora. Ele fala dos criminosos soltos, do Crane à solta, Batman responde que vão resolver tudo aquilo e Gotham voltará ao normal, no que o Gordon retruca, vai mesmo? E a escalada? Escalada? Pergunta ali o Batman. Gordon explica. A gente começa a usar semiautomáticas, eles compram automáticas. A gente usa colete de Kevlar, eles compram munição perfurante. E você, mascarado, pulando de telhados... E aí ele mostra a carta do Coringa. Ó, tá vendo esse cara? Tem gosto por teatralidade. E aí, de novo, o Gary Oldman dá aquela pausa. Como você. A cena final, que deveria ser o triunfo, né? O regozijo do triunfo que o Batman conseguiu para aquela cidade, ela é fria. Ela é fria porque essa é a representação da preocupação de Gordon diante da solução desmedida que Gotham abraçou. O Gordon é, né, esse policial que já enxerga um risco no Batman, um risco naquelas atitudes que Gotham aceitou.
Portanto, o começo, o Begins do título, ele está no fato de que o herói, criado como solução, talvez não seja tão solução assim. É o início, na real, de um problema. E aí veremos em Cavaleiro das Trevas essa preocupação, essa sugestão ao final do filme do Gordon se concretizar. Ela se concretiza na virada do personagem em se aceitar um problema para que o problema real, a cidade, não destrua Gotham de fato. É isso. E aqui eu encerro tudo que eu tinha para falar nessa revisita 20 anos depois do Batman Begins. Pergunto, gostaram do vídeo? Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Espero te encontrar numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.